Vamos lá para Brasília. Nossa reportagem está aqui a postos. O João Pedro Melo está aqui com a gente para falar sobre o estado de saúde do presidente Lula, né? Hoje de manhã a gente recebeu a informação de que a viagem dele à China estava adiada, pelo menos até o próximo domingo, porque foi constatada ali uma pneumonia. No começo até se falava num princípio de pneumonia, mas não tem isso, né? Ou a pessoa está com pneumonia ou não está. E no caso do presidente é uma pneumonia leve, estava em estágio inicial, pelo menos pelo que foi dito até agora, né, João? Boa tarde para você. Grave ou não, João? Boa tarde. Oi, Joel. Oi, Aninha. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, como vocês disseram, ou é ou não é, né? E o que a gente tem de informação do Dr. Roberto Calil, que é quem acompanha o presidente Lula, ele está, de fato, com essa pneumonia. É um caso leve, não é um caso grave, não há motivo para preocupação, mas a informação é de que o presidente não poderia embarcar nesse sábado. Com isso, o que foi feito? Foi adiado o embarque para o domingo. Só que aí isso atrasa todo o cronograma da viagem para a China, né? Porque a viagem para a China começava com o presidente discursando em um seminário na segunda-feira. Como, obviamente, a China é do outro lado do mundo, leva-se um tempo para chegar lá, o presidente embarcando no domingo, ele só vai chegar lá na noite de segunda-feira. Com isso, está mantido apenas até o momento no cronograma o encontro do presidente Lula com o presidente chinês Xi Jinping. E os dois vão discutir sobre diversas questões comerciais, né? Ou seja, para tentar ampliar exatamente a questão do comércio entre Brasil e China, falar de exportação de carne, entre outras questões também. Depois desse evento, a expectativa é de que Lula participe da posse de Dilma Rousseff em Xangai, no Banco dos BRICS. A presidente, ou a ex-presidente da República, foi eleita hoje por unanimidade, né, para essa instituição financeira, vai ter um mandato até 2025, e há agora a expectativa de que o presidente Lula participe desse evento. Obviamente que isso vai depender de uma reavaliação que vai ser feita na noite de hoje para decidir se de fato o Lula embarca ou não, no próximo domingo, em direção à China. E aí, Joel e Ana, a gente tem um outro detalhe também. O presidente Lula, quando estiver voltando dessa posse da ex-presidente Dilma Rousseff, vai passar ou vai dar uma parada nos Emirados Árabes Unidos, também para discutir questões comerciais, para fazer uma visita de cortesia ali no país, antes, de fato, de retornar aqui ao Brasil. Expectativa de que o presidente da República chegue ao Brasil no dia 1º de abril, isso de fato se essa viagem for confirmada, mas tudo depende aí de uma reavaliação médica que vai ser feita no dia de hoje. E a gente destaca também, para finalizar esse assunto, que Lula cancelou a agenda de hoje, mas agora há pouquinho, cerca de 15 minutos atrás, retomou um único compromisso que estava na agenda, que é exatamente a reunião com ministros e também com membros do Congresso Nacional. Qual que é a ideia dessa reunião? É de manter ou montar estratégias para apreciação de medidas provisórias dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que isso deu muito pano para manga ontem, né? Confusão entre Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, e agora há a expectativa de que seja montada uma estratégia para, de fato, essas medidas serem aprovadas o mais rápido possível. E a gente fala isso porque o governo está correndo contra o tempo. Muitas dessas medidas já perdem a validade logo no início do mês de abril. Então, essa é uma questão delicada. O governo, claro, está dedicado a isso, mas o Palácio do Planalto também destaca que o principal ponto nesse momento é cuidar da saúde do presidente da República. É isso aí, mas a princípio não parece um quadro grave, né, João? Hoje vai ser reavaliado e muito possivelmente ele deve ser liberado para viajar domingo, então? Tem melhoras para ele, né? Perdão, ele está fazendo o uso de antibióticos desde ontem, né, quando foi identificada essa pneumonia leve. A tendência, segundo o Dr. Roberto Calil, é de que ele seja liberado, né? A questão que a gente está acompanhando é de que o presidente estava indisposto ontem, hoje acordou um pouco melhor, já fazendo o uso desses antibióticos, mas tudo isso vai ser reavaliado pela equipe médica na noite de hoje. Mas a tendência, acredito que também seja de uma liberação para que ele consiga viajar, cumprir esse compromisso na China. E o antibiótico, ele começa a fazer efeito, pelo menos para mim sempre foi assim, eu não estou dizendo isso da minha cabeça, quem sempre me disse foram os médicos que me atenderam. O antibiótico ele faz efeito mesmo 72 horas depois da primeira dose. Você vai tomando normalmente de 12 em 12 horas, né? Aí, após as 72 horas, após a primeira dose, ele já tem um efeito legal. Aí a doença já começa a declinar, se tudo der certo. E eu espero que dê para ele. Espero que o presidente... Até porque para entrar num avião, né? É importante que ele esteja preparado para isso. Eu não imagino que o Dr. Calil falaria uma coisa sem sentido, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Vai dar os 3 dias aí, ó. Deve ter começado a tomar ontem, alguma coisa assim.
E as joias lá do Bolsonaro, hein? O Bolsonaro entregou mesmo as joias? Já estão entregues aqueles presentes, João? Já foram entregues, viu, Joel? Depois daquela decisão do Tribunal de Contas da União, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez essa entrega hoje de manhã. As caixas, ou melhor, a caixa de joias foi entregue à Caixa Econômica Federal e seriam, né, um presente das autoridades sauditas a uma comitiva brasileira. Essa entrega foi feita em uma agência de penhor que fica aqui na área central de Brasília na manhã de hoje, e esse estojo de joias contém uma caneta, um relógio, um anel, além também de 2 abotoaduras e uma espécie de rosário. Esse presente foi oferecido ao presidente Jair Bolsonaro, à época, pelo governo da Arábia Saudita. Tudo isso em 2021. Esse pacote entrou aqui no país irregularmente na mala de integrantes do Ministério de Minas e Energia, que retornavam após uma missão no Oriente Médio. E hoje, mais cedo também, a gente teve o seguinte: a entrega das armas que foram recebidas como presente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, à época que ele estava à frente do cargo, né? Essas armas foram entregues também pelos advogados na Polícia Federal. Foi na sede da Polícia Federal, aqui na área central de Brasília. E o detalhe interessante a respeito disso é que a entrega ocorreu aí com, no máximo, 15 minutos de diferença. Ou seja, foi o tempo de sair de uma agência aí para o prédio da Polícia Federal e fazer a entrega dessas armas. E aí a gente agora aguarda a decisão sobre o outro pacote de joias, que é aquele pacote de joias femininas, que foram avaliados aí em 16 milhões de reais, que seriam também um presente da Arábia Saudita para o governo do Brasil. Essa caixa de joias também não foi declarada à Receita Federal e foi apreendida na alfândega de Guarulhos, em São Paulo. Pela decisão do TCU, esse presente também precisa ser devolvido, mas agora o que está sendo finalizado são os trâmites burocráticos. Então, expectativa é de que essa entrega aconteça até a semana que vem. Com isso, a gente vai ter aí todas essas joias, todos esses presentes incorporados de vez aí ao acervo da Presidência da República. Quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo as imagens, né? Tem uma foto dessas joias que foram entregues, né? Essa espécie de terço, né? Que o João comentou aqui com a gente, né? Um rosário, na verdade, relógio, caneta, anel, 2 abotoaduras avaliadas em R$500 mil, né? O relógio com um bracelete de couro, com o restante ali da estrutura em ouro, muito possivelmente, né? Da Chopard. Lindos. Ô, João, obrigado. Um bom final de semana para você, viu, queridão? Valeu, queridos. Um grande abraço. Bom final de semana a todos nós. Tamo junto, bro. Obrigada. Bom, apesar, né, de ser bonito e tudo mais, olhando obrigado, assim... meu bem. O quê? Eu? Não, tô falando das joias. Ah, tá. Desculpa, pô. Você olha assim, não parece que é um negócio tão caro, né? Não são joias de ostentação. Também. É diferente daquele colar que acabou ficando apreendido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? E que acabou dando início a toda essa apuração que levou, inclusive, à descoberta dessa caixinha de presentes que foi entregue hoje. Né? Que ali era um colar de diamantes suntuoso, e tal. Né? Suntuoso. Isso daí, se ninguém fala pra você que é ouro, você até desconfia, sabendo da origem. Mas se ninguém fala, você fala, não, é legal, bonito e tal. Mas eu, pelo menos, não enxergo tanto valor. Posso ser uma pessoa simples demais, meio caipira, né? Mas eu também não sou muito de dar valor nessas coisas. Ainda bem, né? Ainda bem que minha patroa também não gosta muito dessas coisas. Ufa, ainda bem, hein? Ô, Joel, tem ouvinte